Olá, queridos! Estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal dos Casados em Deus. Eu sou o pastor Gilney. E eu sou a pastora Sheila. E nós somos os Casados em Deus e junto com vocês que está conosco aqui no canal, formamos essa família de Casados em Deus. Né? E nós estamos essa semana agora com mais esse vídeo e nós temos um tema maravilhoso. A gente vai falar sobre o chamado, não é isso, meu amor? O chamado de Deus para a família, o chamado de Deus para o casal, não é isso? Sim. E tem muito a ver com a responsabilidade que nós temos na mão de levar adiante a nossa família como uma família que venha dar exemplo, como uma família que seja um espelho. Então a gente vai falar em torno disso aí, não é isso? Isso. Mas antes de nós continuarmos, amor, vamos fazer aquele pedido para cada casal que está aí assistindo conosco, ou cada pessoa, né, que assiste conosco aí, para se inscrever no canal. Se você ainda não é um inscrito, para você receber todas as vezes os nossos vídeos aqui no canal dos Casados em Deus, quando a gente postar, quando a gente entrar com um vídeo novo, você tem que se inscrever. Aí o YouTube vai te avisar quando a gente entrar, o seu celular vai receber um aviso. Então, aí embaixo, se você não é inscrito, aí embaixo está aparecendo inscrever-se. Você clica no inscrever-se, depois vai aparecer um sino, você clica no sino, são 3 passos rápidos e de graça, não cobra nada, né, amor? E aí o último, facinho, né? E o último, sabe qual que é? Você vai procurar uma palavra todas. Então, quando você marcar essa palavra todas, aí você está apto a receber dentro do seu celular o aviso que nós acabamos de entrar com um vídeo novo, tá bom? Não fique de fora. Um outro pedido, e não menos importante, compartilhe o link desse vídeo com o máximo número de pessoas no seu WhatsApp. Nós contamos com eles, amor? Com certeza. Precisamos de vocês. Sempre, tá? E outra coisa também, amor, que o povo tem que fazer. O povo tem que dar um joia. Lá tem uma mãozinha assim, ó, é o like, né? Você dá um joia com um gostei. Então o YouTube vai ver que você gostou e por isso ele vai enviar para mais. Se ele perceber que você gostou, você deu um joia lá e vai enviar para mais pessoas. E aí o canal vai fortificando, tá bom? Comente aí, ó, o que você tá achando, de onde você é, tá? No final de cada vídeo a gente tá sempre orando, então coloque um pedido de oração para sua família, para o seu casamento, seus filhos, para alguma situação relacionada ao sentimento. Nós vamos orar e pedir a Deus a bênção e a graça dele para a sua vida, tá bom? Então o assunto é esse, tá? A chamada de Deus para as nossas vidas como famílias, como casais. Não podemos fugir do chamado de Deus para as nossas vidas. Tá vendo? A minha esposa já está falando uma coisa muito importante, que às vezes acontece muito, da gente querer fugir, né? Por que a gente foge? Por causa dos problemas que vem, né? Vai surgindo muitos problemas, né? E às vezes a pessoa não consegue resolver. E aí ela prefere fugir, tá né? Vendo? Mas só que a gente se engana. Porque a gente vai se relacionar, a pessoa vai se relacionar com outra e vai vir problema também. Né? Não tem jeito, porque né, isso não tem como a gente fugir, né? É porque a gente corre para um lado e para o outro e tem problema esperando. Vai ter né? problema. Talvez o exemplo seria assim, sabe, alguém não entendi. É assim, ó, se minha esposa se relaciona comigo, ela é casada comigo, nós somos casados. E alguns problemas surgem em relação a nós dois. Não dou conta, é chato demais, não sei o quê, enjoado, sabe? Aí foge dessa chamada de Deus para nós dois, né? Sim. E vai se relacionar com outra pessoa, vai ter outros problemas, né? Porque as pessoas, seres humanos têm problemas. E talvez acontece de ter até mais, né? É isso. Então é melhor ficar onde você está e tentar resolver. Tá vendo, gente? Fica mais fácil. O casamento é uma chamada. Deus chama os dois para uma responsabilidade muito interessante, muito boa, numa sociedade, né? Sim. Numa igreja, ou para o ambiente família. Né? O casal ele é chamado. Eu vejo como uma chamada o casamento, né? Então, o nosso casamento é uma chamada de Deus para esse tempo, né? Sim. E uma chamada o quê? Para dar certo, né, amor? Com certeza. Uma chamada para que a gente possa pregar que é possível, né, viver feliz junto. Sim. Porque a gente vê muitos, né, amor? Sim. Muitos relacionamentos, a pessoa já não acredita mais. Não acredita mais. Que tem solução, que pode se resolver.
E aí você está falando o quê? Que aí, vamos supor, eu e você temos uma chamada de mostrar que... Sim. Que há solução. Que né? há solução. Que pode ser resolvido o que você está passando. Né? Então, que o casamento é uma bênção. É para isso que Deus né? nos chamou, né? Para mostrar para alguns casamentos, né? Algumas pessoas que já não têm mais esperança, que têm esperança sim, né? Porque talvez alguém esteja... talvez porque alguém esteja falando assim, mas o casamento de vocês é uma bênção, é por isso que você está falando, você não conhece o meu, não sabe a situação que eu vivo. Mas pode se tornar uma bênção. Sim. Porque Deus ele pode fazer uma obra, né, amor? Sim. Muito especial, poderosa na vida a dois de um casal, que esse casamento pode se tornar uma bênção para todos os níveis e para todas as situações, né, que os dois vivam. Então, os níveis é o quê? Para a sociedade, para os parentes, né? Porque você pode se tornar uma bênção, sim. Né? Vocês são uma bênção. Se tem algum momento difícil... Assim, para todos tem um momento difícil, né? As pessoas têm que entender que nenhum casamento é perfeito, né? Que tem alguma coisa que vai chatear e tal, mas a gente tem que conciliar isso, né? Conciliar isso, verdade. Você está dizendo uma grande verdade. E a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue. Muitas pessoas fazem desistir, né? E a gente tem que lutar. Porque você começou falando, né? Não correr no chamado, não é isso que você começou falando? Nós temos que lutar, né? E não correr. Então a primeira coisa, não corra do chamado de Deus para o seu relacionamento. Não é isso, amor? Seja de qual igreja você for, né? De qual denominação, seja católico, evangélico, né? Ou qualquer outra denominação, se você está inserido dentro dessa família, né? De fé, você precisa entender o seu chamado ali dentro. Né? Para fazer esse reino, essa família de fé crescer com o seu relacionamento com o seu cônjuge e a sua família também, com a chamada que Deus tem para ela, ser uma bênção no meio. Né? É verdade. E em qualquer lugar que a pessoa estiver, né? Qualquer denominação, tem pessoas te olhando, e né? Precisando de você. Precisando de você. Né? Tem um texto que nós separamos muito interessante nessa questão de não correr da chamada, né? Como tem muitas pessoas correndo da chamada, quando qualquer luta, né? Por pequena que seja, pega, a pessoa prefere correr. Ela não tenta resolver, não tenta contornar. Acha pesado Acha demais. pesado demais. A grande problemática que existe hoje, que é o correr dos problemas. Né? E não vai resolver. Não vai resolver, né? E não resolve. Então, nós temos aqui a primeira carta de Paulo aos irmãos coríntios, capítulo 9, tá? O versículo 24 em diante, é isso? Sim. Eu vou ler aqui, ó. A começar do 24. Vocês sabem que numa corrida, olha só, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Agora vai continuar assim, ó. Portanto, corram de tal maneira... Aqui não está falando para você desistir, falando para você correr, né? De tal maneira, né, amor? Sim. De tal maneira, olha só, 24, de tal maneira... Cadê eu me perdi aqui, meu amor? Ah, tá, de tal maneira que ganhe o prêmio. Agora, olha o 25. Todo atleta que... olha só, que está treinando... Meu Deus, isso aqui é tremendo, ó. Aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folha de louro. Sim. Como que a gente quer receber um prêmio, sendo que a gente para no meio do caminho? Né? A gente não vai conseguir. Então, vai pegando aí. Não corra da chamada que é o seu casamento. Eu queria que você entendesse que o seu casamento, seu relacionamento com essa pessoa que você ama é uma chamada de Deus para dar certo, uma chamada de Deus para ser espelho para outros, uma chamada de Deus para que você venha fortificar meios, sociedade, igreja, família. Então, muitas implicações dentro de uma chamada. Não corra. Olha só, o 25, né, que eu tô, né, amor? Sim. Aí vai dizer assim, ó, uma coroa que, aliás, não dura muito, os atletas. Vai para uma... É corruptível, pode ser ladrão rouba, né, a traça corrói, e vai por aí afora. Não dura muito. Olha só, mas... Nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Porque assim, amor, não sei se você concorda, quando você cumpre o chamado, você tem um prêmio. E o prêmio não vem de homens, vem de Deus. É isso que o texto está dizendo. Né? Nós estamos correndo para uma coroa
que vai durar para sempre, que é o prêmio de Deus, né? Que é a coroa eterna de Deus para a pessoa, né? Olha só, o 26. Por isso, corro direto para a linha final. Olha só, para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde um golpe. É interessante, né? Então, você, em nome de Jesus, você, pelo poder da fé, pelo poder da confiança em Deus, você vai ganhar todos os embates. O seu chamado, o chamado de vocês dois, o chamado da sua família, foi um chamado para ser honrado, né, amor? Nessa terra, nessa vida. Então, tome pé do seu chamado, não recue, não desista. Tá difícil a vida a dois, tá difícil, tem lutas vocês dois passando, não desista. Porque Deus vai te ajudar, Deus vai te colocar em níveis melhores e maiores nessa caminhada. A gente sempre olha assim para esse lado, né, amor? Se com os dois está difícil, imagina você caminhar só, né? Então a gente tem que analisar essas coisas, né? Tá difícil nós dois. E se eu tem lutas para ser vencidas, então, né? E quando a gente tá os dois, né? Um vai ajudando o outro. É o texto bíblico, né? Se um cair, o outro levanta, né? Então, é só não desistir. Sim, né? Então, ó, só para o que é uma chamada? Uma chamada é exatamente uma proposta, porque na verdade Deus nos deu uma proposta de ser canal de bênção para outros casais, sim, de ser canal de bênção para os filhos, né, amor? Com certeza. De direcionar e guiar os filhos bem. Olha só que o tanto que uma chamada, que nós estamos aqui no ambiente família e também casamento, mas para você ver o tanto que uma chamada tem um monte de implicações que são muito relevantes para pessoas que estão à nossa volta. Porque a chamada não é só para a gente, né? Faz parte também e tá assim, tipo como se fosse uma tenda, né? Uma cobertura para outras pessoas, a começar dos filhos e do próprio ambiente familiar. Então, a chamada tem um monte de implicações. Eu, por exemplo, eu fui chamado, eu entendo assim que fui chamado para ser bênção na vida da minha esposa. Você concorda, amor? Sim, com certeza. E você foi chamada para ser bênção na minha vida. Uhum. E assim, consecutivamente, a gente é bênção, né, na vida do outro. E aí a gente estende a nossa bênção para outros. A começar dos nossos filhos, sim, não é isso? Uhum. E aí você pensa o quanto que essa chamada ela é forte e ela pode ser forte. E se você entender isso, você vai vencer essas lutas que você está passando, essas tristezas, né? Uhum. Esses introvertimentos que às vezes você vive, esse pensamento negativo, de desistência. Pense na chamada. Pense na chamada. E é fácil? Não é, mas você pode e Deus está no controle dessa chamada aí e você chega lá. Tá bom? Então, chamada, o que é uma chamada? É isso aí, é uma proposta que Deus tem para nós. E Ele coloca nas nossas mãos para a gente, então, fazer isso acontecer. Cuidar da nossa casa. Cuidar da nossa casa, da nossa família. Não deixar ela ser destruída. Então, já teve muito momento que você cuidou de mim, não já? Sim. Às vezes numa situação de saúde, né? Uhum. Cuidado também até pessoal assim, né? Você olhar para mim e falar, amor, esse figurino seu, né? Sim, não tá legal. Não tá legal. Você precisar colocar uma calça preta com a camisa de tal cor, né? Uhum. Tudo isso aí é um cuidado que faz parte de uma chamada. Sim. É uma esposa não relaxada, né? Uhum. Porque você não é relaxado, então você não deixa seu marido ser relaxado também. Cuidar da nossa casa é isso, né? Que eu falei ali atrás, né? É isso. Não deixar o esposo, né? De qualquer jeito, né? De qualquer jeito. E talvez em outras situações, às vezes uma perda, né? Porque tem muitas situações que às vezes o cônjuge não tá nem aí, né? Verdade. Quer nem saber, a pessoa tá indo lutada ali, né? Com a perda de alguém que é sangue dela, né? E isso, ele prolonga um certo tempo, né? Essa dor, essa tristeza. Então, assim, não é só naquele momento ali. Eu estive lá presente e pronto. Não. Então tem que estar acompanhando, conversando, cuidando, observando, né? Então, perguntando como que você tá, né? O que você quer, né? O que você quer. Tirar um tempinho, né? Pra isso. E é muito importante. Porque, assim, existem situações que os cônjuges vão passar particularmente. Às vezes é uma coisa da pessoa, né? Um medo, por exemplo, que é um medo. Às vezes eu não tenho um medo
em uma mesma área que a minha esposa tem, mas ela tem, e eu preciso me preocupar com esse medo dela, né? Porque senão é até perigoso ele crescer ali e gerar um problema, né? Problema mais sério mais na frente, né? Então, e vai criar uma situação entre o casal e no meio do casamento, com né? certeza. E acaba que aquela pessoa que não importou com o medo da outra, ela vai ter que sofrer ou talvez trabalhar para vencer esse medo depois junto, porque ele criou uma situação. Aí né? ele já tá gigante, né? Mais difícil de ser cuidado. Então, o quanto é importante a gente cuidar no começo. No começo. Né? Quando você pega o que a minha esposa falou bem no início, de não correr da chamada, você executa isso muito bem. De cuidar um do outro, de dar suporte. A gente estar vigilante, amor, em todo o tempo. Em todo o tempo. Faz parte da chamada. Em todos os lados, né? A gente olhar para todos os lados. Porque às vezes a gente fica ali, mas eu já cuido da minha casa, já trago comida. Eu já sou muito carinhoso. Mas não é só isso, é tudo, né? É tudo. Por isso que muitas pessoas acham pesado. Muito bem. Né? Então, assim, eu acho que tem que ser em todas as áreas. Não só em uma, duas. Não, tá bom. Não. O que nós precisamos entender, amados, em relação ao que a minha esposa está falando aqui, é que essa chamada de Deus para a gente levar adiante um casamento, uma família, a gente precisa ter uma sabedoria e olhar, como ela falou, para todas as direções. Sim. Né? Tem filhos, tem os sentimentos, tem a fé do casal que não pode ser abalada, né? Com certeza. Quantas pessoas estão casadas com a fé abalada? Não acreditam em milagres, não acreditam que Deus pode mover sobre o casamento, entendeu? Então isso que está acontecendo muito, né? As pessoas desacreditam no casamento, querem desistir porque não acreditam em Deus para fazer uma obra nele. É verdade. Aí você vai conversar com esse tipo de pessoa que está sofrendo isso, você vai, não, isso não dá certo mais não. Né? Porque a fé está abalada. Então é o que você falou, né? Quando você cuida da sua chamada, então você ora para todas as direções. Sim. Precisa orar mais? Precisa, então vamos orar. Precisa ler mais a palavra de Deus? Então vamos ler mais a palavra de Deus. Precisamos ir mais para a igreja, para a gente ter comunhão com a igreja, para a gente fortificar, então vamos. Isso é você cuidar da sua chamada e não deixar que o inimigo venha minar. Porque assim, às vezes a gente vê muitas pessoas dispersas na área também sentimental, né? Sim, sim. E às vezes dá brecha e entra mulher, entra homem no meio, né? Pra querer destruir. Então a gente tem que estar vigilante e olhando para todos os lados, né? Porque às vezes a gente nem percebe, entra numa enrascada, né? Porque não vigia, não tá vigiando. Então, a nossa pedida para você, continuando, né, o tema desse vídeo de hoje é cuide da sua chamada. Não corra dela. O inimigo das nossas vidas, ele quer nos golpear em todas as áreas da nossa vida. Aí minha esposa falou aqui que é muito importante a gente ficar atento, que é a área íntima, sentimental, a área, né, emocional. Sim. Entra pessoas com más intenções, que são mulheres mais intencionadas. Aproveita da situação que o casal está passando, né? Verdade. E é a hora que entra. Porque exatamente, gente, olha só. Eu sei que de repente você já sabe disso, mas exatamente no momento fragilizado que nós vivemos, que o inimigo tenta minar o nosso casamento. E aí, eu vou dizer um negócio para você aqui, ó. Não pense você que o inimigo não sabe quando é que está fragilizado. Ele sabe, porque ele vê as lágrimas descer no rosto. Ele vê as discussões sendo realizadas. É o que a gente falou, amor, num vídeo passado. Ele não consegue ver o que está passando na nossa mente, né? Mas ele consegue ouvir e ver. Então, assim, ele está ouvindo e vendo o tempo todo, né? Então, é a hora que... Vigilância constante nas ações, nas falas, né? Por isso que a gente tem que vigiar muito em algumas falas, né? Porque às vezes a gente fala tantas palavras erradas, né? E ele tá o tempo todo observando para pegar e querer aproveitar. Minar isso aí, né? Sim. Pense bem, o seu casamento é um chamado de Deus, é uma chamada de Deus para vocês dois. Sua família é um chamado de Deus para a vida de vocês dois. Cuide bem dessa chamada, não corra dela. Se está difícil de suportar, está pesado, peça a Deus sabedoria, peça a Deus ajuda e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E nós estamos aqui no canal dos Casados em Deus para te ajudar também, nós estamos com você. Então vamos juntos, você não está só no seu relacionamento,
Deus em primeiro lugar, depois os casados em Deus com você. Que aqui, ó, Colossenses 3 fala, né? 3:18 fala: esposa, obedece o seu marido. Olha. E o marido ame a sua esposa. Né? São duas coisas dentro da chamada, né? Que faz uma grande diferença. E também, né? Os filhos, né? Que obedeçam sempre os seus pais. E os pais, para de ficar irritando seus filhos. Nossa, né? gente, é tremendo isso aqui. Então, por que é tremendo? Porque todos na família têm uma chamada. Sim, né? Até os filhos, eles não escapam da chamada de Deus. Olha, né? Só, tremendo isso. É por isso que é importante instruir na palavra, né? Sim. Porque até os filhos, quando eles entendem a palavra, eles vão cumprir o papel deles, a chamada deles. Qual dentro é o papel da família deles? É isso, né? Obedecer, honrar os pais. Né? Então, em cima dessa ótica, dessa visão de chamada de Deus para a vida do casal, chamada de Deus para a família, vamos levar adiante dessa forma, sempre entendendo que nós precisamos, com o nosso papel de casal, né, levar adiante um casamento forte, uma família forte para fortificar uma sociedade, uma igreja e um todo. Tá? E para isso tem essas implicações aqui: honra, respeito, amor, sabe? Tudo isso está dentro de uma chamada. E eu creio, o que eu vou dizer aqui agora para nós terminarmos o vídeo, que Deus vai pegar isso que nós vamos fazer e tornar-se isso como que uma grande bênção para todos que estão à nossa volta, a começar da família. Tá? Seja alguém que não corra da sua chamada, que é o casamento e a família. Tá? Se tem uma luta, Deus vai te ajudar, porque Ele tem o maior interesse. Nós temos que receber o prêmio, né, amor? Nós não podemos correr, não. Largar no meio do caminho, né? Não faça isso. Nós temos que chegar até no final. E vai dar certo, você vai conseguir e Deus vai te ajudar, né, amor? Verdade.